dia. Bom dia, senhora Osineide. Bom dia. Daremos continuidade às oitivas de testemunhas. Investigado Fernando Cid Diniz Borges. Senhora Alzineide Daniel da Silva. Profissão, servidora pública. Nacionalidade brasileira. Naturalidade, Brasília. Correto. Estado civil, solteira. Correto? Correto. A senhora é amiga íntima ou inimiga capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, a senhora Alzineide da Silva, Daniel da Silva, a senhora está compromissada e é obrigada a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processada e condenada a pena de 2 a 4 anos. Nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Sim. Consta da denúncia que os vereadores desta casa foram impedidos de ter vista do processo administrativo de contratação da OS Caminho de Damasco, na data em 28/6/2018. A senhora tem conhecimento deste fato? Não. A Prefeitura mantém paralisadas, segundo a denúncia, diversas obras. A senhora sabe informar o motivo que as obras foram paralisadas? Também não. A senhora sabe informar se chegou a adotar alguma providência administrativa ou mesmo aconselhamento ao prefeito municipal sobre os prosseguimentos ou não das obras paralisadas? Não. Senhora Alzineide, qual é a função da senhora? Eu sou auxiliar legislativo. Tá. E a senhora fica em qual setor da prefeitura? Na assessoria legislativa do jurídico. No jurídico? Isso. Passo à comissão para saber se tem alguma pergunta a fazer. Bom dia. Bom dia. Alzineide, você é comissionada ou concursada? Sou concursada e estou comissionada. Você é concursada há quantos anos? 21 anos. E você está comissionada no cargo? De auxiliar legislativo há 7 anos. Tá. E no cargo de auxiliar legislativo, você não trabalha sozinha, né? Não. É você e... O doutor Cetrone, que é o assessor legislativo. Tá. Alguma vez vocês receberam algum comunicado, do senhor prefeito proibindo a resposta de algum requerimento dessa casa? Não, de forma alguma. Existe até um controle, a gente mantém um controle para que as respostas cheguem todas no prazo. Ah, então vocês é que controlam? Sim, o recebimento e o envio das respostas. Tá, então essa parte do recebimento já vai direto para vocês? Exato. Eu recebo direto lá na mesa e a gente mantém um controle desses requerimentos. Houve algum momento que vocês possam ter equivocado, podem de não ter vindo a resposta no tempo correto? Não, senhora. Tá. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Como a vereadora Preta perguntou, com relação à ida dos vereadores lá no Paço Municipal, você não viu, não ouviu nada? Não, só ouvi falar, eu não presenciei, eu não estava lá. Só ouvi falar. Tá bom, então. Estou satisfeita. Muito obrigada. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente.
Bom dia. Bom dia. Alzineide, entre as denúncias que existem nesse procedimento, a menção, não uma denúncia específica, mas a menção a não atendimento a requerimento de vereadores. O doutor Cetrone esteve aqui e, salvo engano, ele disse que nesse período que ele está lá foram 1.200 requerimentos, ou até mais, um pouco menos, eu não me recordo exatamente, tá? Então eu peço desculpa por isso. Esse tipo de procedimento ele apura sempre uma infração político-administrativa do prefeito, tá? E então seria uma questão de responsabilidade pessoal do prefeito. Daí a minha pergunta: a senhora alguma vez recebeu alguma recomendação expressa do prefeito municipal para que não respondesse? De forma alguma. Sem mais. Obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Nosso muito obrigada. Obrigada, bom dia. Continuidade à oitiva de testemunhas. Bom dia, senhor Seiji Wamayashi. Oi, bom dia. Yamauchi. Yamauchi. Isso, obrigado. Profissão: empresário. Nacionalidade: brasileira. Naturalidade de São José dos Campos. Estado civil: casado. Isso mesmo. Senhor Seiji, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Nenhuma das duas coisas. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Meu interesse é apenas como cidadão, né? De ter a coisa bem clara e transparente, né? Então, senhor Seiji, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim, claramente. Podemos prosseguir? Pode sim, por favor. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Vereadora Reinalma. Bom dia. Bom dia. O senhor trabalha onde? Eu trabalho em São José dos Campos e eu sou proprietário da Mestra Comunicação. Da empresa Mestra Comunicação. Isso mesmo. Vocês têm contrato com a prefeitura há quanto tempo? Se eu não me engano, desde 2008, né? Foi com o Vilela, depois com o Henrique Rinco e agora com o Fernando Diniz. E vocês são contratados, no contrato reza que vocês prestam que tipo de serviço à prefeitura? Publicidade, exclusivamente publicidade, e foi feito um pleito licitatório, né? Nas 3 administrações só de agência de publicidade. Tá. E vocês também podem prestar serviço através de terceiros? Isso, a gente contrata terceiros desde que tenha no escopo de publicidade e comunicação, né? Ah, tá. Desde que seja vinculado à publicidade. Isso, exatamente. Tá. E vocês contratar uma empresa para poder fazer uma pesquisa para o município de Caçapava? Sim, contratamos sim. O senhor se lembra o nome da empresa? Se eu não me engano, é Maria Tereza. Tá. E correu tudo dentro da normalidade? Dentro do que foi esperado, sim, né? A gente a gente contratou a empresa e foi prestado serviço. Tá. E daí, quando vocês contratam, vocês acompanham? A gente faz o acompanhamento mais burocrático, né? A parte do dia a dia a gente não acompanha. É só a entrega, né? A contratação e depois a entrega do serviço. Do resultado. Isso. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom dia, seu Seiji. Oi, bom dia. Quando foi solicitada essa contratação da pesquisa, o senhor se recorda qual que era o objeto dessa pesquisa? O que se pretendia avaliar? Pretendia avaliar os serviços do município, né, para ver
quais eram as necessidades do cidadão, né? Além disso, havia algum pedido para avaliação pessoal de agente público? Não, até porque isso não é permitido, né? Outra coisa, vocês chegaram a auditar essa pesquisa? De que maneira pôde se comprovar que aquele serviço realmente foi realizado aqui na cidade, que as pessoas foram ouvidas, que método foi utilizado? Isso tudo vocês têm controle disso ou tiveram na ocasião? Quando é contratado um serviço, né, seja de pesquisa, de gráfica, a gente faz a contratação, né, a solicitação, depois a gente acompanha a entrega do resultado, né? No caso de gráfica, por exemplo, a gente confere o material que é impresso, e no caso da pesquisa a gente verificou todo o resultado da pesquisa, né? E esse é o nosso trabalho, né? Aí a verificação toda fica a cargo da prefeitura, né? Sim. Uma outra pergunta. Como se chegou a essa empresa Maria Tereza, né? Considerando que ela é lá do Rio de Janeiro e nós temos aqui a região, deve ter alguma empresa que faz, ou até mesmo São Paulo, capital. O que fez essa empresa ganhar esse... Na verdade, não é nem ganhar porque não é uma licitação, vocês pegam 3 orçamentos, né? Queria saber como que se chegou a essa empresa. Eles já tinham feito algum serviço parecido? Como que... Me explica, por gentileza. A gente pesquisou, né, na internet, a gente não queria um instituto local, até porque tem 2 ou 3 no máximo aqui na região, e as empresas da região a gente não gosta muito de contratar para pesquisa, porque ela acaba deixando de ser um pouco neutro, né, porque ela tem um pouco do convívio da cidade, da região, algum parente na cidade, então isso acaba contaminando um pouco. Então, e São Paulo é uma região que normalmente cobra 3, 4 vezes o valor de um serviço como esse. E aí a gente procurou no Google e viu algumas referências do Rio de Janeiro e contratou essa empresa, né? Tá, joia. Tô satisfeito. Obrigado. Obrigado. Senhor Seixas, então o senhor recebeu a pesquisa em mãos? O resultado final a gente acompanhou, recebeu a apresentação, né, da pesquisa, porque senão a gente não pode fazer o pagamento, né? Tá. Só gostaria que o senhor confirmasse se é a mesma que está no processo. Vou levar até o senhor. Tá, obrigado. Posso folhear aqui? Aparentemente foi essa, sim. Eu não lembro exatamente dos números, né? Porque como é muito percentual, é muito número, mas aparentemente foi esse resultado, sim. Obrigado. O senhor se lembra em que data foi recebida a pesquisa? Eu não me recordo exatamente, mas foi no meio do ano passado. Foi no meio do ano passado? No meio do ano passado. Acho que mais ou menos essa época, agosto, setembro do ano passado, se eu não me engano. Eu não vou me recordar exatamente da data, mas foi no ano passado.
A data em que a empresa recebeu. Isso, o resultado. Setembro, mais ou menos. Também foi recebido via e-mail? Eu não recebi via e-mail, não. Não? Eu não recebi. Somente impresso? Somente impresso. Qual foi o valor da pesquisa? 45 mil. E qual foi a forma de pagamento? Foram em 3 parcelas. Iguais, de valores iguais, de 15 mil. Essas parcelas foram em que datas? Eu não vou me recordar da data certinha, mas foi em, acho que em 3 meses seguintes, subsequentes, alguma coisa desse sentido. Porque eu não cuido do financeiro, né? Eu só aprovo as notas, mas aí depende do dia que a prefeitura paga. Eu não vou lembrar exatamente. A gente, só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 500, 600 processos por mês de pagamento, né? Mas se você quiser, eu posso levantar a data exata e te passar, sem problema, tá? Mas foi efetuado o pagamento antes do recebimento do serviço? Provavelmente sim, porque pesquisa, né? Você tem um gasto antes para fazer o pleito e normalmente eles pedem, não digo antecipação, mas é um processo que está dentro do contrato, né? Obrigada. Tá. Passa a palavra à defesa para fazer os seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responderá livremente. Seja, bom dia. Oi, bom dia. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu acredito que sim, porque a sua empresa pode ter sido intimada para tanto. Além da apuração na esfera aqui administrativa, o senhor tem conhecimento que foram instaurados 2 inquéritos civis pelo Ministério Público para apurar esses procedimentos? O senhor foi intimado? Tenho ciência, sim. Eu fui notificado em relação a isso. E o senhor já foi notificado de que os 2 inquéritos já foram arquivados por ausência de qualquer indício à lei de improbidade administrativa? Não fui notificado formalmente, mas meu advogado que acompanha o processo, ele me informou que na sexta-feira foi... Que os 2 foram arquivados? Exatamente. Sem mais, obrigado. A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um bom dia e boa semana. Bom dia. Bom dia. Daremos continuidade à oitiva de testemunhas. Investigado Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal de Caçapava. Valdiná Alves Chaves. Valdiná Alves Chaves. Profissão servidora municipal. Nacionalidade brasileira. Naturalidade Malhada de Pedras. Senhora Valdiná, a senhora é amiga ou inimigo íntimo, capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Senhora Valdiná Alves Chagas, então a senhora está compromissada e é obrigada a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processada e condenada a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Claro. Consta da denúncia que os vereadores desta casa foram impedidos de ter vista do processo administrativo de contratação da OS, Caminho de Damasco, na data em 28/6/2018. A senhora tem conhecimento deste fato? Do impedimento, não. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, Valdiná. Bom dia, vereadora Reinalda. Você é concursada da prefeitura? Sim, sou concursada. Desde que ano? Desde 2012. E você hoje ocupa o cargo? Eu ocupo hoje uma função de confiança, que é comissionado.
Tá. E Tá. qual que é a sua função? Chefe de organização de sistemas e métodos. Você presenciou a ida da vereadora Elizabeth juntamente com o vereador Jorge? Sim, E o que ocorreu no dia que eles não puderam ter vista ao contrato? na realidade, a vereadora foi no período da tarde, né, para falar com o secretário de administração, Dr. Ricardo José Veloso. Ele não estava no momento, na primeira vez que ela foi, eu o contatei através do telefone e ele voltou para atendê-la. E depois desse período, ele atendeu normalmente, ela saiu, e nesse período eu continuei fazendo o meu trabalho de rotina, que nesse dia especialmente nós estávamos tratando de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas, né? E aí, por esse motivo também, nós ficamos até bem mais tarde nesse dia. No final da tarde, ela retornou para falar com o secretário. E aí ele estava em agenda, né? Com um representante de uma determinada empresa, e eu a anunciei, e ele disse que era para eu pedir para ela aguardar, que assim que terminasse a agenda, ele iria atendê-la. Tá. E ela aguardou? Ela aguardou. Tá bom. Tem alguma indicativa, alguma informação do prefeito para que na sua secretaria os vereadores não sejam atendidos? Não. Na realidade, nós servidores públicos, nós trabalhamos sobre os princípios básicos da administração pública, né? É a impessoalidade. Todos são atendidos, todos os requerimentos são atendidos, todos são de forma igualitária, entendeu? Não tem nenhuma orientação para que nós esconda, digamos assim, informações para ninguém. E também temos a lei de acesso à informação, que nós, servidores públicos, também temos que estar cientes. As informações são públicas, então não tem nenhuma orientação de prefeito nem de secretário nesse sentido. Tá bom. Tá Eu bom? agradeço. Muito obrigada. Senhora Valdinal, eu tenho mais uma pergunta, senhora. Pois não. A senhora se lembra se no ocorrido da presença dos vereadores lá, juntamente com o doutor Ricardo, Sim. se naquele momento foi solicitado o processo 42/60 Foi solicitado para quem? para tomar vista aos documentos do Conforme a processo? senhora conversou com ele. A senhora chegou a presenciar? Não estava na sala no momento. A senhora chegou a presenciar se a vereadora solicitou vista ao processo Comigo? na sala do doutor Ricardo? Não. O doutor Ricardo solicitou à senhora o número do processo? Sim. Na presença da vereadora? Sim. Obrigada. Nada. Com a palavra, a defesa. Val, quando o Ricardo solicitou o número do processo, com certeza a senhora foi lá consultar naquele andamento, No né? sistema, isso. Onde constava o processo no sistema? O processo constava na Secretaria de Saúde. É que o documento que nós temos aqui consta o contrário, que estava lá na administração. Na realidade é o seguinte, o sistema de protocolo e arquivo, ele não funciona de forma imediata. O processo estar constando na Secretaria de Administração necessariamente não quer dizer que ele esteja lá. Nossas secretarias são diversas no município de Caçapava. Então, se mandou hoje, pode chegar amanhã, entendeu? Não é instantaneamente. É que naquele dia a consulta foi efetuada, acho que lá no gabinete, né? Momentos antes, e aí o último andamento estava na secretaria. Então, O recebimento estava na secretaria porque é de praxe, quando o processo chega, nós fazemos o recebimento. Teve essa observação de que o processo estava vindo ou recebido na secretaria? não, o que foi passado, né, que o processo estava na Secretaria de Administração, por isso que a vereadora se dirigiu até lá. E aí eu acho que a senhora está falando que apareceu saúde, então acho que no seu sistema apareceu diferente. Não, na realidade, o sistema pode aparecer saúde vindo para a administração.
E nós o recebemos assim que chega. Nós damos entrada no sistema. Se ele saiu da saúde, não significa que ele estava lá naquele dia. Entendi. Senhora Val, para esclarecimentos, conforme o vereador Glauco disse, no documento, no relatório de andamento do processo, onde o processo se encontra, no momento em que eu solicitei, ele, no processo, o andamento, ele constatava naquele momento que o processo estava-se na Secretaria de Administração, correto? Porém, todos estão alegando, conforme a senhora mesmo disse, que não segue esses trâmites formal, porque às vezes o processo ele aparece no relatório que está. Sim. E formalmente o processo não chegou, é isso? Está em andamento, correto. Então, quer dizer, na prefeitura consta que o processo está lá. No sistema de protocolo. Por Sim. exemplo, a Secretaria de Planejamento, ela despacha um processo no sistema encaminhando para a Secretaria de Saúde hoje. Não significa que ele está chegando na Secretaria de Saúde hoje, porque nós temos o sistema de malote, ele é feito por pessoas, entendeu? O processo está em trâmite. Aí, quando esse processo chega na determinada secretaria, nós damos entrada no sistema e recebemos o processo fisicamente, quando ele está em nossa mão. Então, mas no sistema ele já tinha dado entrada, no sistema. Na saúde. Eu me lembro... Na Secretaria de Administração, no sistema. Recebido, com certeza não. Porque quem fez essa... Eu que olhei, né, para a senhora naquele Sim. dia. Eu olhei para a senhora e informei que o processo ele foi enviado da Secretaria de Saúde. Aos meus cuidados, inclusive, que está o meu nome lá no setor de protocolo. E eu não havia recebido. Só para a gente poder esclarecer, Valdinar. Você se lembra perfeitamente que no dia a senhora relatou dessa seguinte forma: eu vou verificar o processo e vou confirmar se ele está aqui ou não. A senhora se lembra dessa fala? Lembro e confirmei, não estava. Não estava fisicamente. O processo não estava lá fisicamente. Essa parte a senhora já não havia me dito. A senhora, naquele momento a senhora não havia me dito. Outra questão também. No momento em que o vereador Jorge, né, também esteve lá no período da tarde já, né, quem estava na sala com o doutor Ricardo? Quando eu e o vereador Jorge, a vereadora Elizabeth e o vereador Jorge aguardava para falar com o doutor Ricardo, no qual o mesmo solicitou aos vereadores que aguardassem. Quem estava na sala com o doutor Ricardo? Eu não me lembro o nome da pessoa, mas eu sei que eles estavam em tratativas em relação à finalização do processo em relação aos asfaltos dos bairros. Então, ele estava nesse atendimento. Eu não lembro o nome da pessoa nesse momento. Quem mais estava na sala? Só essa pessoa. A senhora tem certeza? Sim. Quando estava atendendo, sim. O senhor prefeito não estava na sala? Não, senhora. Que eu me lembre, não. Ele foi antes da senhora chegar. Então, ele estava na sala? Não com essa pessoa do bairro. Com essa pessoa que estava lá na sala. Ele foi, conversou com o doutor Ricardo, saiu, depois entrou outra pessoa e a senhora chegou. Pelo que eu me lembro, sim. Agradecida. Imagina. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha, e essa, de igual maneira, responderá livremente. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer um comentário antes à comissão, na qualidade de defensor. Muitas das vezes, as testemunhas não falam aquilo que de fato a gente quer ouvir. Mas a gente tem que considerar sempre que os depoimentos são objetivos e não provas subjetivas, no sentido de, às vezes não sabe, às vezes não se recorda. Então, eu peço vênia à comissão para que ela considere esse princípio da prova testemunhal, porque, do contrário,
pode até haver uma contaminação da prova. Contaminação nesse sentido, testemunha nunca acha nada. A testemunha sabe ou não sabe. Se não souber, é melhor até que se cale, sob pena de não incorrer em crime. Doutor, então que o senhor diga isso à testemunha. Não, mas né? ela está ouvindo. Então, assim, ela está ouvindo. Por gentileza, que o senhor fale diretamente a ela. Sim, não, mas eu estou falando, é que eu estou me dirigindo olhando aos senhores. Isso aí, eu posso olhar aqui para quem eu quiser. Isso aí não é impossível controlar. E aproveitando a intervenção da senhora, eu esclareço que essa foi a tese até nossa apresentada na nossa defesa prévia do impedimento de Vossa Excelência. Esse impedimento decorre disso, do interesse pessoal, de ter participado do fato em si. Doutor, mas é uma questão que vai ser indeferido, apreciada. Que o senhor, por favor, em momento concentre-se à pergunta à testemunha. Não, concentrado eu estou, Excelência. Então, concentrado que faça parte do senhor, por Quem está gentileza. exaltada é a senhora. Que faça parte do senhor, por Na minha gentileza. parte eu estou fazendo desde o primeiro dia. O que não está fazendo é o lado contrário. Dona Valdinar. Pois não. Valdinar, né? Isso. Muito bom dia. Dois pontos aqui merecem esclarecimentos. O primeiro é que a senhora tratou perfeitamente do princípio da impessoalidade. E eu ouso falar em outros princípios, que eu acho que fundamental hoje em dia, que é o que falta a nós, é a moralidade administrativa. Sim. A senhora tratou também da questão da lei de acesso à informação. A senhora tem ideia, ou tem conhecimento, ou já estudou, ou adota isso por norma, do prazo para atendimento aos requerimentos na lei de acesso à informação? Sim. A senhora poderia repetir para nós? São 15 dias. Podendo ser prorrogados prorrogado por mais 10 dias. Ótimo, ótimo. Também vinculado à impessoalidade. Sim. Ótimo. Um segundo aspecto que merece relevância, que foi contestado, esse sistema que a senhora falou é o sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça. Dr. Glauco, meu colega, advogado, ele sabe disso. Hoje, até talvez de uma forma mais célere, em virtude de nós adotarmos procedimentos digitais. Então, os processos digitais são remetidos como e-mail. Mas quando o processo é físico, há um lançamento daquele que encaminha e posterior recebimento daquele que, por óbvio, recebe. A minha pergunta é: os processos em Caçapava são físicos? São. Sem mais. Muito obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Nosso muito obrigado, Valdinar. Obrigada. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Daremos continuidade ao roteiro da sessão de depoimento do investigado e oitiva de testemunhas, a comissão processante da Câmara Municipal de Caçapava. O investigado, Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Estando presentes os membros da comissão processante, declaro aberta a presente sessão. Cuida a comissão processante denúncia apresentada pelo excelentíssimo presidente desta Casa de Lei, senhor Lúcio Mauro Fonseca, contra o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, por ter em tese cometido infrações político-administrativas passíveis de serem apuradas por esta comissão, nos termos do Decreto-Lei 2001/67. Comunico os membros da comissão, bem como a defesa do investigado, que os depoimentos estão sendo gravados e poderão pedir a degravação caso requeira. Solicito à secretária desta casa, junto à mídia, os dados do senhor Walter Penick Caetano. Sim. Walter Penick Caetano. Nacionalidade brasileiro. Brasileiro. Naturalidade Ferraz de Vasconcelos. Sim. Estado civil casado. Casado. Senhor Walter,
O senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não, nenhum nem outro. Simplesmente eu presto uma consultoria para a prefeitura de Caçapava, já há algum tempo. Então, senhor Walter, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Pois não. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Bom dia, senhor Walter. Bom dia. O senhor é dono ou sócio de qual empresa? Sou sócio proprietário da Conan Consultoria de Administração Municipal São Paulo. A Conan existe há quantos anos? 40 anos vai fazer agora, em maio do ano que vem. E o senhor presta serviço para a prefeitura de Caçapava há quantos anos? Olha, eu diria para a senhora que aproximadamente mais de 30 anos, porque eu sou da época do Zito e ele brigava muito com o Negrinho aqui. Eram os dois que brigavam politicamente aqui. Depois, com a morte do Negrinho, veio o Adilson Natali. Aí começou a briga entre os dois. Depois veio o Paulo Rotenberg, depois o Paulo veio Vilela, do Vilela veio o Ringo, o anterior prefeito, e o prefeito atual. E esses anos todos, todas essas administrações, o senhor sempre prestou auditoria para a prefeitura? Não, auditoria não. Na verdade, eu prestava uma consultoria aqui. No atual governo, a gente tem seção de sistemas apenas. E como funciona essa seção de sistemas? É feito concorrência pública, Conan participa dessas concorrências, e os sistemas que viram na prefeitura são de propriedade da Conan, o software. Eu agradeço. Pois não. Senhor Walter, bom dia. Bom dia. O senhor acabou de dizer que a parte de consultoria não é mais prestada nesse governo. Esse governo não prorrogou o nosso contrato de consultoria. Que a pergunta que eu tinha para o senhor era justamente sobre consultoria, né? Se a empresa, por um acaso, orientou esse governo a inscrever um precatório via decreto na lei de orçamentos. Na lei orçamentária, isso ocorreu ou não? Mas eu posso esclarecer ao senhor, porque, na verdade, utilizando o sistema, às vezes existem perguntas com relação a esse assunto. Se eu puder ser útil, estou à sua disposição. Se o senhor puder esclarecer se houve essa orientação para que fizessem isso, se partiu da Conan a orientação para que se fizesse a inscrição de precatório que não foi incluído no orçamento para ser incluído via decreto na lei orçamentária de 2018. Deixa eu tentar esclarecer a vocês como é que funciona a peça orçamentária. Precisamos primeiro entender o orçamento para depois entender como é que isso ocorre na execução orçamentária. Acontece o seguinte, o orçamento, infelizmente no Brasil, quando ele vem ao Legislativo, é uma peça extremamente técnica. Eu tenho discutido isso muito com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porque o vereador recebe uma peça com números apenas. Quer dizer, o vereador tem uma dificuldade de interpretar o contido dentro do orçamento. Então, as dotações orçamentárias, elas são extremamente sintéticas. Quer dizer, o vereador, para fazer uma emenda dentro do orçamento, é extremamente difícil, porque ele não sabe, dentro de uma dotação, por exemplo, outra despesa de custeio, o que está contido ali dentro, ou o que pretende o Executivo executar no ano subsequente. Hoje, na verdade, a legislação vem mudando. Acontece que, culturalmente, ainda continuamos fazendo orçamento à moda antiga. E o Tribunal de Contas também insistia, na verdade, em fazer orçamento por insumos. Hoje, tecnicamente, o orçamento é, na verdade, produto e resultado. Se o município, na verdade, avançasse para um critério de desenvolver o orçamento como um produto e resultado, através de um indicador, a população e vocês, vereadores, na verdade, teriam uma visão muito mais ampla do que é o orçamento. Mas, infelizmente, não é assim. Se coloca números, categoria econômica, órgão, unidade, categoria econômica, categoria funcional, e o vereador não tem, na verdade, um sujeito bem simples, às vezes ele representa um segmento da sociedade simples, ele não tem esse conhecimento, tem dificuldade. Acontece que,
Como é que funciona o aspecto de suplementações dentro da peça orçamentária? O prefeito pede, porque existe um princípio dentro da Constituição que chama-se princípio da exclusividade. O orçamento só pode conter receitas e despesas. E existe uma exceção, embora proibida na Constituição, que diz que, além da receita e despesa, o orçamento pode conter uma autorização para que o executivo abra créditos suplementares e tem que ser até determinado valor, até determinada importância. Então, isso é um cheque que o legislativo dá ou não dá ao executivo para abrir esses créditos adicionais, suplementares. Muito bem. O tribunal, há muito tempo, lutou que esse assunto era inflação. Isso é um absurdo, porque, na verdade, quando eu faço o orçamento para 2019, eu já levo em consideração a inflação projetada para 2019. Esse valor que vocês dão na peça orçamentária, na verdade, é para ajustar, porque como o planejamento é dinâmico, não é estático, vocês dão uma autorização para que o prefeito possa ajustar aquilo que está contido no orçamento e, consequentemente, ele foi priorizado na LDO. Quer dizer, quando vocês fizeram uma LDO, vocês priorizaram gastos que o executivo contém dentro do orçamento. Às vezes, a dotação do município, ela não diz se o precatório é para A, para B ou para C. Ela diz quanto que eu posso gastar com desapropriações, ou o que eu tenho que pagar de desapropriações. Se esse valor ele se torna insuficiente, na lei orçamentária, vocês autorizaram o executivo a abrir créditos adicionais suplementares até um determinado valor. O prefeito não pode extrapolar esse valor, mas se ele estiver dentro do percentual que a Câmara autorizou, ele pode fazer isso e deve fazer isso por decreto. Por quê? Porque a Constituição diz que os créditos adicionais são autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Isso está no artigo 42 e 43 da Lei 4.320. Se vocês pegarem, então, sempre o que autoriza é a lei e que abre é o decreto. Portanto, a autorização genérica que vocês dão na peça orçamentária, ela vai servir para que o prefeito, por decreto, dentro daquele limite percentual, ele possa fazer suplementações em qualquer dotação existente dentro do orçamento. O que ele não pode é suplementar uma dotação que, eventualmente, não tenha nenhum número inicial para poder suplementar. E se não tiver a dotação inicial, seria um crédito especial. Mas, no caso da Prefeitura de Caçapava, havia dotações para pagamentos de precatórios, não discriminando quais são esses precatórios. E no momento em que eu não digo quais são, ele fica autorizado a suplementar essa dotação. Satisfeito. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde. Bom dia, Walter. Bom dia. Por essa aula que o senhor nos deu, a qual eu agradeço, a gente pode concluir que a operação, então, foi legal? A operação de suplementação, sim. Por decreto? Por decreto. Sem mais. Obrigado. Só isso. A testemunha está dispensada, solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Nosso muito obrigado. Pois não, disponha. Obrigado a vocês.